E uma das primeiras ações do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, será provavelmente ter que cuidar de uma lista de possíveis dispensas de jogadores que inclui até ídolos do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. 2026 chegando e você já sabe como vai resolver o seu IPVA? Tem alguma multa que está em atraso? No Super App da Gringo, você resolve tudo isso sem burocracia. Além de PVA e multas, você também pode consultar o seu licenciamento, baixar CRLV e também ter a sua CNH em mãos de uma forma muito prática. Sabe o que é melhor? Você pode parcelar os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Portanto, baixe agora mesmo o Super App da Gringo no comentário fixado do vídeo e comece a aproveitar todas essas vantagens. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de uma das primeiras possíveis ações do novo executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, que é muito provavelmente ter que cuidar de uma lista de possíveis jogadores dispensados que inclui até ídolos do Timão. Eu vou contar tudo certinho para vocês. Finalmente, o Corinthians conseguiu definir o seu novo executivo de futebol. Trata-se do Marcelo Paz. Marcelo Paz que estava na equipe do Fortaleza desde 2015. Um trabalho espetacular que ele fez por lá, tirando o Fortaleza da Série C do Campeonato Brasileiro, colocando na Série A e fazendo o Fortaleza chegar a uma final de Conmebol Sul-Americana, inclusive passando por nós na semifinal da competição. 2025 para o Fortaleza não foi nada bom, Fortaleza caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Marcelo Paz vem para o Corinthians agora para tentar deixar o departamento de futebol o máximo profissionalizado possível. O Corinthians que tinha até o dia 23 de agosto o Fabinho Soldado à frente do departamento. Então, Marcelo Paz, que foi anunciado de forma oficial pelo Timão no último sábado, 27 de dezembro, um trabalho que tem que começar o quanto antes possível, mediante ao tempo que é curto. Para se ter uma ideia, os jogadores saíram de férias no dia 22 de dezembro, vão retornar aos trabalhos no dia 3 de dezembro, que é a data que inicia-se as preparações visando a nova temporada, e dia 11 de janeiro já temos a estreia oficial no Campeonato Paulista. Então, dia 3 de janeiro, os jogadores retornam às atividades e no dia 11 de janeiro já tem estreia oficial, então o tempo é curto. Algumas decisões necessitam serem tomadas em caráter de urgência e entre essas decisões estão jogadores que estão com seus contratos encerrando e também jogadores que estão voltando dos seus empréstimos e que precisarão ter os seus destinos resolvidos o quanto antes possível. Então, absolutamente que esses nomes serão tratados com urgência. E essa lista, que hoje podemos tratar de possíveis jogadores dispensados, inclui ídolos do Timão, um atacante que estava super valorizado, um atacante europeu e um lateral esquerdo argentino. Vamos lá, vou começar a listar certinho para vocês. Primeiramente, Ángel Romero, atacante que é ídolo do Corinthians, jogador que chegou em 2014, muito identificado com nós torcedores, vice-artilheiro da Neoquímica Arena, estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians, e não somente por números e vários títulos conquistados, toda a entrega do Romero em campo. Romero tem contrato encerrando no final do ano. Romero, a maioria de nós corintianos gostaríamos que ele ficasse. Até surgiu uma informação que ele ofereceu metade do salário para permanecer, mas a diretoria não quis avançar inicialmente. O Marcelo Paz vai ter que cuidar disso. Ou o Corinthians anuncia de uma vez por todas o fim do ciclo com o Romero, ou negocia uma permanência. Claro que o Marcelo Paz terá que estar à frente. Então, o Romero, ídolo do Timão. Maicon, que
é cria do Terrão, jogador que tem seu contrato também encerrando no final dessa temporada. Algumas conversas foram iniciadas e até adiantadas com o Shakhtar pelo Fabinho Soldado, até com informações que o Shakhtar aceita a permanência do Maicon de forma definitiva por mais 3 temporadas, desde que o clube ucraniano fique com 50%. Mas alguns detalhes burocráticos ainda precisam serem ajustados e Marcelo Paes que vai ter que cuidar disso. Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino, única contratação do primeiro semestre de 2025, chegou para ser titular, perdeu a titularidade, mesmo assim é um jogador importante para o elenco, seu contrato encerrando agora no último dia desse mês, no final desse ano, e conversas acontecem desde agosto, mas até o momento nada está resolvido. Então mais uma que cai na conta do Marcelo Paes. Thales Magno, atacante que pertence ao Grupo City, mais precisamente ao New York City, chegou ao Corinthians super valorizado, teve um início de 2025 espetacular, marcando gols, dando assistência, sendo importantíssimo, mas regrediu demais e o Thales já é tratado como certa a saída dele, que ele vai embora. Então esses são os jogadores que estão com seus contratos encerrando a partir do dia 1º de janeiro, não terão mais vínculo com o Corinthians, será preciso definir de uma vez por todas os destinos desses jogadores. Fabrício Angileri e Maicon deverão permanecer, mas ainda não tem nada resolvido, é preciso, claro, colocar em documento e ter as assinaturas. Outros jogadores, outro ídolo que tem contrato até o fim de 2026, está emprestado ao Cruzeiro e dificilmente vai permanecer, porque se voltar tem salário altíssimo e será reserva do Mateuzinho. E um Corinthians que quer cortar gastos, como que vai manter um jogador ganhando mais de 1 milhão no banco de reservas? Aí fica bastante complicado. O Cruzeiro até o momento não entrou em contato com a diretoria do Corinthians para negociar a permanência. Fala-se que o Cruzeiro quer a permanência do Fagner, mas até o momento que eu gravei esse vídeo não tivemos nenhuma informação de evolução nas negociações. Portanto, o que posso falar para vocês, sem definição, a partir do dia 3 de janeiro, o Fagner terá que se reapresentar com o restante do elenco. Outro jogador emprestado é o Pedro Raul. Pedro Raul, que foi muito bem na equipe do Ceará, se valorizou e já tem informações que está indo para o Internacional, com o Internacional pagando 500 mil e o Corinthians pagando 200 mil pelo salário dele, mas ainda nada resolvido e absolutamente que o novo executivo de futebol, o Marcelo Paes, também vai ter que resolver a questão do Pedro Raul. Também tem o meio-campista Alex Santana, que foi emprestado na metade da temporada 2025 para o Grêmio e também deve estar retornando. Ao meu ponto de vista, esses jogadores serão os emergenciais para o Marcelo Paes resolver. Podemos falar de uma lista de dispensas que pode incluir ídolos, que é o Fagner e também o Romero, mas não estou tratando com vocês aqui nada como resolvido, por enquanto são possibilidades. E também temos um atacante espanhol, que é o Héctor Hernández, jogador que tem contrato até o final do ano, mas está treinando separado. Não vai continuar o ano que vem inteiro treinando separado, então o Marcelo Paes vai ter que tomar a frente e negociar a saída do jogador com outro clube, seja por empréstimo ou de repente tentar vender. Absolutamente que temos outros nomes que vocês poderão me perguntar. Capitão, mas e os jogadores que têm contrato e não foram bem, de repente poderão sair? Bom, nós podemos ter essa lista incluindo o Charles, o Félix Torres, que é o transfer ban. Temos também, de repente, podemos falar sobre o Kaká. Podemos também incluir nessa lista o lateral esquerdo, o Hugo Farias. Alguns desses jogadores, de repente, também poderão deixar o clube, mas são atletas que têm contrato. E ainda o Corinthians precisa resolver o transfer ban para, de repente, concretizar as saídas. Absolutamente que o Corinthians terá que ter condições para contratar, repor as prováveis saídas. Então, por isso que eu estou falando para vocês, primeiramente, dos atletas que estão com os vínculos encerrando a partir do dia 1º de janeiro, para vocês terem uma ideia. Romero, Maicon, Fabrício Angileri e Thales Magno não terão mais contrato com o Timão. E o Pedro Raul e o Fagner irão voltar
a partir do dia 3 de janeiro terão que se reapresentar. Portanto, eu trato esses jogadores como as prioridades que o Marcelo Paz terá que resolver. Eu acredito que esses serão os primeiros passos do profissional dentro do Corinthians. Minha opinião quanto a esses possíveis primeiros passos do Marcelo Paz dentro do Timão é a seguinte: primeiramente, não estou tratando nada aqui com vocês de forma definida. Primeiramente, o Marcelo Paz vai ter que ter uma conversa com o Dorival Júnior, vão ter que se reunir, nomes serão falados, absolutamente que nós ficamos numa euforia maior sobre as possíveis chegadas, mas antes de tudo é resolver o transfer ban. Acredita-se, parece que há uma promessa para o Marcelo Paz que o transfer ban será resolvido até o dia 3 de janeiro ou poucos dias depois, no máximo. O Corinthians, quando anunciou o Marcelo Paz, colocou o seguinte na nota: o Marcelo Paz assume o cargo com o objetivo de fortalecer os processos internos, contribuindo com a sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional. Ou seja, ele vai fazer a gestão de tudo, ele vai ter que cuidar de tudo. E essas coisas que não estão resolvidas, vai ficar para ele ter que resolver. Capitão, quem você acha que fica? Vamos lá. Maicon e Fabrício Angileri. Para mim, sinceramente, são os jogadores que eu acredito que vão negociar as suas permanências, mas também não tem nada resolvido. O Maicon é pedido especial do Dorival Júnior. Então, o Corinthians já se adiantou com o Shakhtar e vai tentar resolver. O Angileri não inclui outro clube, é apenas resolver com o jogador. Talvez a questão de salário pode estar pesando. O Corinthians quer que ele fique, ele quer ficar, o Dorival quer, claro que ele fique, e só que ainda precisa resolver. Enquanto não assinar com nenhum desses jogadores, não tem nada resolvido. Entre querer e assinar os contratos, as renovações, sabemos que é complicado. Romero, eu gostaria que ficasse. Sou sincero, hoje fala-se que o salário do Romero é 1 milhão. Então, ele metade, tem impostos, tudo. Para mim, sinceramente, se o Corinthians não aceitou metade, o Corinthians poderia fazer uma proposta pro Romero. Vamos lá, oferece 300 mil pro Romero, com bônus, gatilhos por metas. Quem sabe? Para mim, sinceramente, a permanência do Romero seria importante. Agora, um Corinthians que quer cortar gastos, já eu falando cortar o salário do Romero, não tem como nós falarmos em permanência do Thales Magno. Thales Magno tem salário alto. Então, estamos falando de algo muito complicado. Quer cortar gastos, não dá para ter o Thales, não dá para ter o Fagner e também não dá para ter o Pedro Raul. Só que também eu não sou a favor de ter o Pedro Raul no Internacional com o Corinthians pagando 200 mil. Poxa, e a rivalidade? Eles fariam isso por nós? Claro que não. Então, se o Internacional quer o Pedro Raul, no mínimo que pague o salário total ou que compre o jogador. Corinthians está endividado com o Pedro Raul. Inicialmente a compra eram 25 milhões, depois por atraso passou a ser mais de 40 milhões. E também o Hector ganha em dólar, em euro, nem sei exatamente quais os valores e também a moeda que ele recebe, mas é outro jogador que também tem que sair. E também o Corinthians, claro, falando aí de outros jogadores, Félix Torres, para mim o zagueiro mais caro da história do clube, não está mais jogando, o Kaká também não está mais jogando, só que esse, como eu falei para vocês, esses aliás são outros casos que primeiro precisa resolver o transfer ban. Então, ao meu ponto de vista, primeiramente a possível lista de dispensas. Se esses jogadores, por exemplo, Fagner e Romero não ficarem, serão dispensados. Estamos falando de dois ídolos do clube, Hector Hernandes, um atacante europeu, Thales Magno, pertence à equipe do... Aliás, pertence ao Grupo City, New York City, um jogador que era muito valorizado. Era um nome de peso quando chegou. Agora, infelizmente, acabou se desvalorizando. E a questão do Maicon e Fabrício Angileri, eu acho que são os mais fáceis de permanecer. Volto a dizer, nada aqui estou tratando para vocês como resolvido, que a informação que eu recebi são apenas detalhes que eu estou analisando sobre os primeiros passos que o Marcelo Paz deverá dar dentro do Corinthians. Por quê? Vamos lá. O ídolo Romero, o Maicon, o Fabrício Angileri e o Thales Magno, ele vai ter que resolver antes do dia 1º de janeiro, porque a partir do dia 1º de janeiro eles não terão mais seus vínculos com o Corinthians. Então, para mim, esses serão os primeiros passos do novo executivo de futebol
dentro do Corinthians. Volto a dizer, nada definido, nada podemos tratar como definido, apenas como possibilidades e teremos que aguardar todos os pronunciamentos oficiais do clube e, claro, uma reunião entre o Marcelo Paz e o Dorival Júnior, absolutamente que vai definir os próximos passos. Então era isso que eu queria passar para vocês, mais ou menos um detalhe do que pode ser os primeiros passos, os primeiros trabalhos, as primeiras decisões do Marcelo Paz dentro do Corinthians. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, de todos esses nomes que eu citei. Algum ou alguns deles vocês gostariam que o novo executivo entrasse em acordo ali com o Dorival e vocês pensam de repente em algum ou alguns deles permanecerem? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!